Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amigos do Grupo Santo Anselmo, sejam bem-vindos ao nosso curso de História da Igreja. Sejam bem-vindos à nossa 13ª aula. Na última aula, a aula de número 12, nós falamos da primeira viagem missionária de São Paulo, a viagem feita por São Paulo e Barnabé, parcialmente na companhia de João Marcos, mas esse afastou-se e voltou a Antioquia. Pois bem, na aula de hoje, na nossa 13ª aula, nós vamos falar do Concílio de Jerusalém, um evento importante, uma certa crise que surge na igreja, a primeira grande crise da igreja e que é resolvida pelo Concílio de Jerusalém e que está narrado por São Lucas no capítulo 15 do livro de Atos. Fique conosco. Pode virar a página. Para entendermos bem a chamada controvérsia de Antioquia, ou controvérsia dos judeus cristãos, ou o tema central do Concílio de Jerusalém, nós precisamos entender o contexto do início da história da Igreja. Vejam, a notícia, a promessa de um Messias, de um Salvador, acontece dentro da civilização do povo e da religiosidade judaica. São os profetas israelitas que anunciam a vinda de um Messias. E, no processo de revelação, aprove a Deus escolher o povo de Israel para, por meio dele, se manifestar em Jesus Cristo, homem. Ou seja, Jesus nasceu como um judeu da tribo de Judá, descendente de Davi, descendente de Abraão. Nada obstante, você encontrar algumas pessoas estrangeiras na ascendência de Jesus, segundo a carne, como Raabe, a moabita de Jericó, a própria Ruth, também moabita, e você ter outras indicações acerca da universalidade da salvação, em um primeiro momento, o povo de Israel, principalmente aqueles que se convertiam ao cristianismo logo no início da igreja, tinham uma ideia, num primeiro instante, de que a vinda de Jesus era exclusivamente para o povo de Israel. No segundo momento, se pensou na ideia de que o conjunto de tradições e de religiosidade e de liturgia e de práticas piedosas do judaísmo deveriam acompanhar a igreja, porque o próprio Jesus era um judeu. Dessa forma, os primeiros cristãos, ou pelo menos parte deles, entenderam que os não cristãos, os povos de origem grega, os povos de origem romana, os povos de origem árabe, africanos, enfim, os não judeus que se convertiam ao cristianismo, deveriam antes converter-se ao judaísmo, deveriam antes observar os preceitos do judaísmo, inclusive quanto à circuncisão, para depois se tornarem cristãos. Essa foi uma concepção que teve defensores no início da igreja. Esse é o cerne da controvérsia do primeiro concílio, do Concílio de Jerusalém, ou também controvérsia de Antioquia. Vamos aos fatos. Quando nós temos o alvorecer da igreja no dia de Pentecostes, Pedro faz o seu primeiro discurso
que está descrito em Atos capítulo 2, e destina esse discurso aos judeus, ao povo de Israel. Em Jerusalém, a igreja anuncia o evangelho aos judeus. Os primeiros convertidos, a grande massa que acorre, que aceita a pregação de Cristo, a pregação do evangelho, é de judeus. São israelitas, né, praticantes do judaísmo, que se tornam os cristãos. É verdade que logo no início a igreja acolhe, por exemplo, as viúvas de origem grega, dando-lhes apoio material e espiritual. Isso vai gerar até a controvérsia do capítulo 6, de preterição dessas viúvas de origem grega na repartição dos alimentos, o que vai gerar a instituição do primeiro grau da ordem, do diaconado. Dentre os 7 primeiros diáconos, nós teremos Estevão. Quando Estevão é morto por ordem do Sinédrio, o tribunal judeu é apedrejado, e Saulo é um dos oficiais de execução de Estevão, Saulo de Tarso, o que nós vemos é uma grande perseguição nos dias seguintes à morte de Estevão. Em Atos capítulo 8, versículos 4 e seguintes, São Lucas nos conta que Saulo promoveu uma grande perseguição contra a igreja, promovendo uma fuga de cristãos de Jerusalém. E esses cristãos que saíam de Jerusalém começam a anunciar a mensagem de Cristo por onde passam. E aí algumas pessoas de origem grega se convertem, mas muito poucos. Mais adiante, no capítulo 11, versículos 19 a 30, vários anos depois da morte de Estevão, São Lucas nos conta que, ainda em razão da perseguição de Estevão, as pessoas que fugiam de Jerusalém, os cristãos que fugiam de Jerusalém e anunciavam o evangelho, promoveram a conversão de muitas pessoas ao evangelho, ao ensinamento de Cristo, fazendo surgir uma igreja em Antioquia, para a qual foram Saulo e Barnabé liderar aquela comunidade. Nesse meio tempo, Atos capítulo 10, São Pedro anuncia o evangelho ao centurião Cornélio em Jerusalém, na região de Jerusalém, Cesareia. Agora você veja, de algum modo, a mão de Deus começa a promover a conversão de não-judeus ao cristianismo. Começa a surgir conversões de não-judeus. Os judeus chamavam as pessoas de outras etnias de gentios. Isso era até uma forma pejorativa. Essas conversões, entretanto, ampliam-se enormemente depois da primeira viagem missionária de São Paulo e Barnabé, descrita nos capítulos 13 e 14 do livro de Atos e que foi objeto, melhor dizendo, da nossa última aula, da aula número 12. Saulo e Barnabé começam a pregar em Chipre e na Ásia Menor, principalmente na sinagoga dos judeus, aos sábados. Mas como eles encontram grande resistência dos judeus, vários judeus se convertem, mas outros fazem grande resistência e até os perseguem, eles começam a pregar aos não-judeus também. E muitos desses se convertem. E aí nós passamos a ter 3 categorias, 3 grandes grupos na igreja. O primeiro são os chamados judeus cristãos, que eram aquelas pessoas que tinham a formação judaica, a nacionalidade judaica, israelita, vivenciaram a religião judaica e depois se tornaram cristãos. Mas tendo
como parte de sua história, história de povo, história cultural e história pessoal, todas aquelas tradições judaicas. E esses judeus cristãos eram muito arraigados às tradições judaicas, porque isso era parte de suas vidas. De outro lado, nós tínhamos os chamados judeus heleno-cristãos. Judeus heleno-cristãos são aqueles judeus israelitas de nascimento, praticantes do judaísmo, mas que tinham uma formação, vamos dizer, uma formação humanística, uma formação intelectual de cultura grega, agregada à sua formação religiosa judaica. Então, ao lado dos judeus cristãos, nós tínhamos os judeus que eram cristãos, mas que tinham, a par da sua formação judaica e cristã, uma concepção, uma formação helênica, um pouco da cultura grega, agregada à sua personalidade. Dentre esses judeus heleno-cristãos, nós teremos Saulo e Barnabé. E, por fim, nós tínhamos os greco-cristãos ou heleno-cristãos. Eram pessoas que não conheciam o judaísmo, que não eram judeus de nascimento, não eram descendentes de Abraão, eram povos de origem grega, mas que se converteram ao cristianismo, como Lucas, como Tito e como tantos outros, né? Amigos e companheiros e colaboradores de Saulo de Tarso, colaboradores de São Paulo. Então nós tínhamos esses três grupos, né? Judeus cristãos, judeus heleno-cristãos e greco-cristãos. Então, nós tivemos alguns gregos, alguns gentios, alguns não-judeus convertidos ao cristianismo, seja pela pregação de Pedro, no caso da família de Cornélio, seja pela pregação daqueles que fugiram de Jerusalém após a morte de Estevão, né? Seja aqueles que surgiram em Antioquia, também decorrentes da perseguição por causa da morte de Estevão. Mas eram poucos, essa é a questão. Era um número pequeno e insuficiente de pessoas de origem grega que haviam se convertido ao cristianismo para incomodar os chamados judeus cristãos, aqueles cristãos que ainda tinham, vamos dizer assim, um apreço muito forte pela cultura judaica, pelo judaísmo, pelas tradições judaicas. No entanto, quando Saulo e Barnabé fazem a primeira viagem, e aí Paulo até muda o seu nome, né, de Saulo para Paulo. Quando Saulo e Barnabé retornam da primeira viagem e dão a notícia de que muitos gentios, isto é, não judeus, haviam se convertido, então isso começou a suscitar uma discussão na igreja, motivada pelos chamados judeus cristãos. Aqueles cristãos oriundos do judaísmo, né, que consideravam necessária e essencial que os não-judeus se tornassem primeiro judeus, circuncidados, observadores das tradições mosaicas, para então ingressarem na igreja. É essa a cena. Saulo e Barnabé, recém-chegados da primeira viagem, felizes por encontrarem nessa viagem uma grande gama de conversão, tanto de judeus quanto de não-judeus, enfrentam um grupo na igreja que querem que os não-judeus que se converteram ao cristianismo façam uma espécie de estágio no judaísmo. É essa a situação. E São Lucas nos descreve isso no capítulo 15, dizendo o seguinte: haviam descido alguns da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo a norma de Moisés, não podereis salvar-vos.
seguindo daí uma agitação e tornando-se veemente a discussão de Paulo e Barnabé com eles. Decidiu-se então que Paulo e Barnabé e alguns dos seus subiriam a Jerusalém aos apóstolos e anciãos para tratar da questão. É essa a situação. Então, diante dessa discussão, diante dessa insinuação de que os gentios teriam de ser circuncidados, teriam de observar a lei de Moisés para serem considerados cristãos, a igreja se reúne em Jerusalém, né, tendo Pedro, Tiago presidindo a reunião e, de um lado, defendendo essa situação, essa controvérsia, os judeus cristãos, e de outro lado, defendendo que os não-judeus, os povos de origem greco-romana, egípcia, árabes, que se convertessem ao cristianismo, não precisariam, não é, fazer os ritos e observações próprios da lei de Moisés, pois não eram judeus, né? Defendendo essa tese, nós tínhamos Paulo, Barnabé e os seus companheiros. Pois bem, depois de um grande debate, a igreja chega à seguinte conclusão. Então, pareceu bem aos apóstolos e anciãos, de acordo com toda a assembleia, escolher alguns dentre os seus e enviá-los a Antioquia, junto com Paulo e com Barnabé. Foram Judas, cognominado Barsabás, e Silas, homens considerados entre os irmãos. Por seu intermédio, assim escreveram os apóstolos. Os apóstolos e anciãos, vossos irmãos, aos irmãos dentre os gentios que moram em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Tendo sabido que alguns dos nossos, sem mandato de nossa parte, saindo de nós, perturbaram-vos, transtornando vossas almas com suas palavras, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, escolher alguns representantes e enviá-los a vós, junto com nossos diletos irmãos Paulo e Barnabé, homens que expuseram suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vos enviamos, pois, Judas e Silas, eles também transmitindo de viva voz essa mesma mensagem. De fato, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor nenhum outro peso, além dessas coisas necessárias. 2 pontos. Que vos abstenhais das carnes imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas nas uniões ilegítimas. Fareis bem, preservando-vos destas coisas. Passai bem. Então veja, a igreja em Jerusalém resolve que os gentios, ou seja, os não-judeus que agora se tornaram cristãos, não precisam observar as tradições da lei de Moisés, os chamados votos, os sacrifícios de animais, a circuncisão e todo aquele ritualismo mosaico. Essas práticas eminentemente judaicas não alcançavam mais os cristãos. Portanto, eles estavam livres dessas obrigações. No entanto, a igreja faz alguma observação: carnes sufocadas, uniões ilegítimas, sangue. Ou seja, a igreja pega alguns mandamentos do tempo de Noé, né, uma coisa mais universal, e expõe como regra para aqueles gentios. Dessa forma, o que nós temos é que a igreja considerou, nessa controvérsia em Jerusalém, que aqueles não-judeus que se convertiam ao cristianismo não precisavam passar pelos ritos judaicos para serem considerados cristãos. Venceu a tese defendida por Paulo e Barnabé. E qual o significado dessa tese? Qual o sentido dessa controvérsia e o que ela nos ensina? Vira a página.
A controvérsia de Jerusalém tem alguns ensinamentos preciosos. O primeiro é que ela marca a maioridade da igreja. Sim, a controvérsia de Jerusalém é o rompimento de um cordão umbilical que alguns judeus cristãos insistiam em manter vivo entre o judaísmo e a igreja. Como o nosso Senhor é um judeu, como a promessa de um Messias surge no meio do judaísmo, como os apóstolos eram judeus, alguns entendiam que a igreja era uma espécie de continuidade, seria uma continuidade lógica do judaísmo, quando na verdade a igreja é a continuidade da encarnação de Cristo. A igreja é a continuidade do próprio Cristo. E Cristo é a última e definitiva aliança. Todas as alianças celebradas por Deus com a humanidade, em especial aquelas realizadas após Abraão, Moisés, Sinai, Davi, profetas, eram alianças preparatórias para a aliança definitiva, que é Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo não é uma continuidade do judaísmo. Ele é a nova, a definitiva e última revelação, que culmina na nova religião, na religião de Deus, na religião católica. Agora, para toda a humanidade, não só para um povo. Em Cristo se realiza a promessa feita a Abraão, não para os judeus, seus descendentes, mas para toda a humanidade. Quando Deus diz a Abraão: em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Portanto, era imperativo que a igreja se desvinculasse do judaísmo. Era imperativo que a igreja se afastasse do judaísmo. No entanto, alguns resistiam a essa ideia, achando que a igreja era a continuidade lógica, o aprimoramento do judaísmo. Por isso, os não-judeus, quando convertidos, deveriam ser circuncidados e observar toda a ritualística da lei de Moisés para depois se tornarem cristãos católicos. Mas Paulo e Barnabé compreenderam que em Cristo realiza-se toda a vontade de Deus, toda a revelação, de tal sorte que todas aquelas revelações pretéritas se consumam em Cristo, que inaugura uma nova religião, que inaugura um novo mundo, o mundo da graça, o mundo do Evangelho, o mundo da salvação. Então, a controvérsia de Jerusalém marcou vamos dizer, esse rompimento desse cordão umbilical e a maioridade da igreja propriamente dita, graças ao empenho de São Paulo e de São Barnabé. É interessante também notar que, nada obstante Cristo ter realizado a entrega do depósito da fé aos apóstolos, Cristo não deu um manual escrito, pronto e acabado de como deveria a igreja se comportar nos anos, nas décadas e nos séculos seguintes. Cristo deu o depósito da fé. Cristo se revelou aos apóstolos. Mas as questões de ordem prática, as estratégias, os critérios a serem adotados de como agir, como atuar, como se organizar, a igreja foi construindo aos poucos. Inclusive, muito da doutrina católica foi sendo compreendido aos poucos, apesar de já ter sido revelado,
foi compreendido aos poucos com a atuação do Espírito Santo, esclarecendo os apóstolos por meio de sínodos e de concílios que a igreja realizou aí em Jerusalém e depois os chamados concílios ecumênicos. Por fim, apenas uma curiosidade. A igreja realizou entre o ano de 325 e agora, segunda metade do século XX, Concílio Vaticano II, né? Em 325, a igreja se realizou o Concílio de Nicéia e agora, na segunda metade do século XX, né? No final dos anos 50, início dos anos 60, a igreja realizou o Concílio Vaticano II. Nesse período, a igreja realizou 21 concílios, onde tratou dos temas mais complexos, doutrinais, pastorais, enfim. Mas ela não computou o concílio de Jerusalém como um dos 21 concílios, né? Ele ficou um concílio sui generis, ele ficou como um concílio apostólico. E o concílio ecumênico, o concílio da igreja como um todo, conta-se a partir de Nicéia em 325. Pois bem, essa é a nossa aula de hoje. Eu gostaria de convidar a você a ler cuidadosamente o capítulo 15 do livro de Atos. Fique conosco e que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Anselmo, rogai por nós.